programa Cidadania Consciente, mais uma vez com vocês, um programa de reflexão das realidades humanas de Volta Redonda, região, e sempre trazendo um convidado que ajuda a gente a fazer reflexões importantes. Hoje nós estamos com o pastor Marcos Paulo de Oliveira, da Igreja Presbiteriana Independente da Minerlândia. Minerlândia. Tudo bem? Tudo bem, Zezinho. É uma grande alegria estar aqui com vocês e ter sido prestigiado com este convite e compartilhar um pouco daquilo que nós temos vivido dentro do ministério pastoral e à frente de uma igreja local, que é a nossa igreja, a terceira igreja presbiteriana independente da Minerlândia, e também este ano à frente do Conselho de Pastores de Volta Redonda. A sua presença aqui tem esse referencial. Primeiro, a comunidade de Minerlândia que ele preside. E agora, nessa tarefa importante de ser presidente do Conselho de Pastores de Volta Redonda. Você que nos assiste talvez não conheça bem esse órgão. Ele é uma agremiação, uma confraria importante dos pastores evangélicos de Volta Redonda, que tem agora na presidência o nosso amado pastor Marcos Paulo. Eu gostaria que você falasse assim um pouco da história desse conselho. Até o jornalista aqui que nos assessora, ele não conhecia o conselho. De fato, o Conselho de Pastores de Volta Redonda, ele tem uma história que antecede a própria instituição Conselho de Pastores, porque ele é fruto de um movimento. Olha que interessante. De uma vontade, E a vontade era que lá no final da década de 60, homens como o pastor José Flávio de Moura, da Igreja Congregacional, pastor Nicodemos Loureiro, da Assembleia de Deus, o pastor que na época era pastor aqui da primeira Igreja Batista do bairro São João, e alguns outros tinham o desejo de andar, de caminhar juntos, porque nós partimos do princípio que existindo, de fato existe apenas um Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, existe uma só igreja. Então a direção é uma só. Nós podemos pensar de maneiras diferentes em alguns momentos, ter opiniões diferentes. Mas essa motivação da agremiação foi uma motivação, sobretudo, de fé e de crença nesse Salvador proclamado por todas essas igrejas. Exatamente. É uma forma de nós impactarmos a sociedade, porque a função da igreja no mundo, segundo Jesus Cristo, Mateus capítulo 5, é bem clara, é ser sal e ser luz. E a luz, ela é luz, independente de onde ela esteja, ela é luz. O sal, independente de onde ele esteja, ele tem uma só característica de ser sal, de fazer a diferença, de dar sabor, de temperar a vida. E a igreja ela precisa trazer sabor, Mas o Conselho de Pastores, então, ele já está celebrando quantos anos de existência? Como institucionalmente organizado. Como instituição, nós estamos caminhando para os 36 anos de organização. E como movimento, datando de antes do final dos anos 60, já há mais de 40 anos, 40, 42. Agora, o Conselho, então, é um movimento, uma organização de diálogo. Sim. Agora, um diálogo que fica só entre os pastores ou se faz um diálogo com a sociedade? Tem algumas experiências? Há ambas as implicações, O Conselho, ele não congrega igrejas, ele congrega pastores e líderes das igrejas em torno de reuniões que são semanais, todas as quintas-feiras, às 9 horas, em uma igreja diferente, uma comunidade cristã diferente. É itinerante. Itinerante. Olha, a visitação é missionário, então. Sim, ele não fica limitado a um local. Ou em outros locais onde há essa questão do diálogo. O Conselho, vez por outra, já se reuniu no auditório da Prefeitura, na Câmara dos Vereadores, em outros lugares onde há a possibilidade deste diálogo da igreja, através dos seus representantes, os pastores e líderes, e a sociedade. Então, há essa experiência, essa preocupação. Aliás,
isso é até estatutário. No próprio estatuto do Conselho de Pastores, né, nós temos aqui, num dos seus itens, no artigo 3º, né, promover eventos de cunho cultural, educacional e social que visem o desenvolvimento da sociedade local, regional e nacional. Prestar serviço de interesse à comunidade, educacionais, culturais, promoção do desenvolvimento social, da cidadania e da melhoria da qualidade de vida. Então, não é um organismo que se limita a cuidar apenas da alma, como fazendo uma separação, mas sim é uma visão holística, integral, vendo a preocupação prioritariamente com o espiritual, essa é a nossa prioridade, mas com conotações sociais, né, físicas, na vida do ser humano como um todo. Você falou uma coisa interessante dessa dimensão da ligação, do encontro com o outro. Vocês, para fora, hoje se fala muito do diálogo, da importância do diálogo. Essa experiência primeira do diálogo entre os pastores, ela também culmina em diálogo com os diferentes de outras religiões? Há alguma experiência? Eu sei que há uma promoção de algumas igrejas, num período do ano, que chama de oração pela unidade das igrejas. Tem alguma experiência nessa dimensão do Conselho de Pastores? Sim, nós temos aí dentro, principalmente do âmbito, né, social, não tem como nós fazermos essa dicotomia, né? Não há como nós pensarmos no espiritual sem que isso tenha conotação no social. Perfeito. Porque, da mesma maneira, Deus nos vê de uma forma integral. Uma forma integral. Então, sim, nós temos momentos, né, como temos assim, demandas comuns, onde a necessidade do outro, ela extrapola pura e simplesmente uma questão religiosa, mas entra em outras esferas, na vida da saúde pública, preocupação, por exemplo, com a nossa população, né, até desemprego. A questão de movimento de paz, eu me lembro de um momento muito difícil que a comunidade de Santa Cruz viveu, e o Conselho de Pastores, até provocado por um outro pastor, que inclusive faz um trabalho bonito com criança e adolescente, então teve um momento de oração pela paz, de envolvimento dos pastores, para questionar uma realidade de agressão à pessoa humana. Sim. E eu me lembro bem que, e aí você está confirmando isso, que o Conselho de Pastores também tem essa dimensão de presença naquelas realidades de conflito, naquelas dificuldades, não só numa dimensão espiritual, mas numa dimensão de presença naqueles momentos de dificuldade. Sim. Pastor, a conversa está boa, eu acho que a gente precisava até falar um pouco da sua comunidade, da Igreja Presbiteriana Independente. Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve acompanhar seus candidatos, mesmo depois das eleições. Por isso é bom entender a função de cada cargo. Por exemplo, você sabe o que fazem os vereadores? Na Câmara Municipal, eles decidem o futuro do seu município. Os vereadores discutem e votam projetos que serão transformados em leis, fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público, avaliam os orçamentos e levam à prefeitura as necessidades da população, ouvindo suas sugestões. E o prefeito? Você sabe qual é o seu papel? É dele a responsabilidade de usar o dinheiro que vem dos impostos para cuidar do dia a dia do seu município. Por exemplo, limpeza urbana, saneamento básico, manutenção de espaços públicos, postos de saúde e escolas, além de cuidar do transporte público e desenvolver as atividades que garantem o bem-estar dos seus habitantes. Pronto, agora é só escolher seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Pastor Marco, Igreja Presbiteriana Independente está presente no Brasil há mais de 100 anos. Sim. E em Volta Redonda? Nós, por ocasião, nessa pergunta interessante, porque no dia 31 de julho deste mês, nós vamos completar 113 anos de organização
como instituição aqui em Volta Redonda. Esse aqui é o nosso órgão oficial, né? O Estandarte é o jornal da igreja que traz artigos, né, de cunho denominacional, institucional, mas também outros, né? Mostrando também essa mesma preocupação da igreja ser um organismo vivo que penetra todas as camadas da sociedade. E aqui em Volta Redonda nós estamos há 63 anos. Vamos completar 63 anos de presença aqui em Volta Redonda. Vocês nasceram com a emancipação. Exatamente, exatamente. Através da primeira igreja presbiteriana independente que está lá no bairro Eucaliptal e vai completar agora em agosto 63 Aliás, anos. me permite um parênteses, eu tenho muita gratidão à sua igreja, né, a Igreja Presbiteriana Independente, sobretudo na presença do presbítero Luiz Eduardo, que agora mora em outro estado, que ele foi o segundo conselheiro do MEP de outra denominação religiosa. O primeiro foi o pastor Marcos, metodista, e depois veio o Luiz Adriano. Hoje nós temos um membro de outra igreja congregacional participando lá. Mas o Luiz Eduardo, seu irmão, o presbitério, né, uma pessoa que me ajudou muito a provocar diálogo com os diferentes. Então, minha gratidão à sua igreja. Mas voltando à questão de 63 anos em Volta Redonda, são quantas igrejas? Nós estamos aqui com 6 campos, né, sendo que são 4 igrejas organizadas e 2 congregações, que são igrejas que ainda não têm uma autonomia, né, para se autogerenciar, então elas estão ligadas, no caso, a uma outra igreja local, uma comunidade local. Mas são 6 campos, além dos grupos, né, das células que as igrejas têm trabalhado e estão espalhadas aí por vários cantos de Volta Redonda. Então é uma igreja que tem por nome presbiteriana, porque nós somos uma igreja fruto do trabalho, né, daquele avivamento da Reforma Protestante do século XVI. Aliás, 500 anos da Reforma, aqui nós precisamos fazer uma referência a Lutero. Né? Lutero, que depois na extensão, Lutero e Calvino, eles na verdade, eles surgem logo depois, né? Inclusive a questão do presbítero, né? É uma coisa assim, olha, até por questões de reconhecimento do Papa, né? Dá mais força ao presbitério. Presbiteriana surge um pouco nessa dimensão? Sim. Na igreja presbiteriana existe 2 classes assim, de oficiais, os presbíteros e os diáconos. E eu sou um presbítero, só que eu sou um presbítero docente, que é o ministro da palavra dos sacramentos, é o pastor. E sou comumente chamado de pastor. Certo. E há outros chamados de presbíteros, são os presbíteros regentes. Em cada comunidade é formado um conselho, onde o pastor ele preside um corpo de presbíteros que são membros daquela comunidade eleitos para administrar a igreja. Então, quem administra a igreja local é o conselho formado pelo pastor e os presbíteros. E acima nós temos uma associação que nós chamamos de presbitério, que aí vem a presbiteriana. A igreja presbiteriana é uma federação de igrejas. Federação, né? E depois do presbitério nós temos uma organização maior que congrega vários presbitérios, que é o sínodo, até chegar na nossa Assembleia Geral. A palavra independente, ela está ligada até na dimensão da Reforma Protestante. Explica um pouco assim, presbiteriana independente, porque há que não são independentes? Não, essa questão é o seguinte, há 113 anos atrás, a igreja presbiteriana ela chegou aqui através do movimento de missões dos Estados Unidos. O primeiro missionário presbiteriano, oficialmente da igreja presbiteriana, foi o reverendo Ashbel Green Simonton, que chegou aqui no Brasil em agosto de 1859, 12 de agosto de 1859. Então, ele começou a trabalhar ali no Rio de Janeiro, sem saber falar uma palavra em português, né? Que coragem, né? Exato. O missionário tem que ser corajoso, sobretudo. E teve um ministério, assim, profícuo, teve uma vida curta, perdeu sua esposa aqui, vítima da febre amarela, e acabou sendo vitimado também, morrendo não muito tempo depois, só que Mas deixou foi uma ele igreja que cunhou organizada. a questão independente? Não. Aí começou a igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana estava ligada com os Estados Unidos.
E com o passar do tempo, havia um anseio dos nacionais, do povo, da igreja, que já havia se tornado uma igreja brasileira, de ser uma igreja que caminhasse com os próprios pés. E com muito respeito aos nossos irmãos americanos, os norte-americanos, eles têm aquela visão muito paternalista, né? Como ainda hoje existe. E havia a necessidade de uma independência. Então, dentro de um movimento na própria igreja, houve um grupo que chegou ao entendimento que eles precisavam ser uma igreja brasileira, de brasileiros para brasileiros, não menosprezando, não sendo ingrato com os americanos, mas vamos dizer assim, o pássaro já tinha mudado as asas, já tinha autonomia para voar. Mas isso só veio somar para o trabalho de evangelização, com certeza, de compromisso. Com certeza. Pastor, agora como pastor, você falou muito bem que a igreja, ela é fermento na massa. Sim. O sal dá sabor. E, às vezes, né, nós temos coisas mais salgadas ao olhar para a realidade. Uns temas, assim, de intolerância. Como que a vossa igreja, como a sua igreja, ela debate com seus fiéis? Questões de intolerância religiosa, questões graves em relação a preconceitos. Como é que vocês lidam com essa dimensão? Onde há pessoas, nós temos situações como essa serem lidadas. E a posição da igreja é ser firmemente contra todo e qualquer tipo de intolerância. A igreja, ela é um lugar aberto. Vamos dizer assim, os templos, né? Você não tem uma placa dizendo, né, aqui só podem entrar pessoas perfeitas. Ou aqui só podem entrar pessoas que pensam conforme nós pensamos. Não, o culto a Deus está aberto para todos aqueles que querem estar ali cultuando ao Senhor de livre e espontânea vontade, obviamente. Ninguém vai ser obrigado a isso. Mas nós somos contra todo e qualquer tipo de intolerância religiosa, social, racial. Se me permite, nós estamos sendo chamados para o intervalo. Nesta quarta-feira, na TV Ideal, Canal 8, estarei apresentando o programa Cidadania Consciente, um programa de debates e entrevistas, onde importantes temas da nossa cidade e região farão parte da pauta. Até lá, quarta-feira às 10, espero por você. Pastor Marco, nós estávamos falando da importância de uma igreja missionária, de uma igreja que faz caminho, de uma igreja que dialoga, de uma igreja que dá testemunho do seu Salvador, Jesus Cristo, que abria e compreendia todas as realidades. E no bloco anterior, a gente falávamos da questão da intolerância, preconceito, da intolerância também religiosa. E nós tivemos um episódio muito grave em Volta Redonda, recentemente, foi uma votação que teve algumas dificuldades na questão de gênero, a questão da homofobia que entra no debate político. Como que o senhor orienta os seus fiéis, como que um olhar para a cidade, como pastor, como profeta dos tempos modernos, qual a recomendação que o senhor faz no sentido de dar uma palavra para essa realidade de homofobia, de intolerância, de preconceito? Zezinho, isso é algo muito grave que a nossa sociedade tem enfrentado, e dentro da visão, da perspectiva do Evangelho de Cristo Jesus, não pode haver espaço para qualquer tipo de intolerância, senão a comportamentos, a posturas intolerantes contra a vida. A igreja e o conselho de pastores, a igreja presbiteriana independente, o presbiterianismo, a igreja de Cristo, ela é a favor da vida. E isso é o que determina as nossas agendas, né? Então, a igreja, você pode ter a certeza absoluta, o conselho de pastores, ele é declaradamente contra qualquer tipo de violência contra a pessoa por quaisquer razões que seja.
a igreja, historicamente, ela foi perseguida. E há momentos, infelizmente, na história da igreja que ela perseguiu também. Mas nós precisamos aprender, tanto com um e outro momento, qual é o nosso lugar. Se tiver que ser perseguidos, é uma coisa. Agora, jamais devemos nos tornar perseguidores. Paulo se converteu de perseguidor para se tornar perseguido por causa do Evangelho, por causa do amor de Cristo. A igreja foi chamada para amar. Sim, nós pregamos a verdade do Evangelho, mas a verdade do Evangelho tem que ser pregada com amor. Sim, nós temos princípios pelos quais nós lutamos. Um dos princípios que a igreja e o Conselho de Pastores luta é o princípio da família. A autonomia que essa família tem de poder orientar, de poder criar os seus filhos segundo os princípios da palavra. Nesse sentido, nós sabemos que a sociedade moderna, talvez isso pareça até uma provocação, mas não. É um diálogo que a gente tem que fazer dentro da realidade. Nós sabemos que os arranjos de família, eu ando por aí e vejo, olha, quem cuida do filho é a avó. Sim. Muitas vezes quem cuida da criança é só o pai. Ou, na maioria das vezes, né, a mulher, com toda a dificuldade. É verdade. Esses novos arranjos. Eu sei que há uma sociedade também que empurra desejos que acabam criando confusões na cabeça das pessoas. Mas nós vamos acolher esses arranjos diferentes da família, porque as segundas uniões, aquele que não casou, né, diante do pastor, diante do padre, como que a sua igreja trabalha essas questões? Essa é uma realidade, Zezinho. E quando nós tratamos com realidades, com fatos, não adianta a gente olhar e fingir que aquilo não existe. Nós temos que tratar essa realidade de acordo com como ela é, mas sempre procurando ajudar dentro dos princípios da palavra para que isso possa ser enfrentado da melhor maneira possível. A gente sabe que o ideal não é um filho não ser criado pelos seus pais, mas nós vemos realidades até assim justificáveis, onde pela luta pela sobrevivência, ambos os pais estão, por exemplo, trabalhando, o pai e a mãe estão trabalhando e os avós acabam criando, ou até mesmo você tem que deixar um filho na creche. Isso é o ideal? Não. Mas, infelizmente, no nosso contexto socioeconômico, nós temos visto isso. Pais que, às vezes, abandonam a sua responsabilidade, vão embora e deixam a mãe criando, e agora também o contrário também, mães que deixam os filhos com os pais. Então, são realidades que nós acolhemos no seio da igreja com amor. Agora, como evangelizar nessas realidades para ajudar as pessoas a se humanizarem? Porque a gente está vendo assim que se cria mais conflito em cima de realidades que não condiz com aquele parâmetro que muitas vezes está escrito no Evangelho. Quer dizer, o Evangelho ele serve para iluminar todas as realidades e fazer como nós seguimos, eu sou cristão, Jesus Cristo fazia, de compreender todas as situações, não condenava nunca. E às vezes nós somos levados a condenar algumas situações. Então, eu gostaria só que você ajudasse a gente, para finalizar um pouco essa fala, o que nós vamos dizer para aqueles que não estão com o nosso perfil? Bom, há um dito que afirma o seguinte, que a igreja ela precisa ser mais hospital e menos tribunal, de fato. Porque existe alguém que está sentado no trono de juiz supremo, e este alguém é Deus. Uhum. Ele que pesa a intenção dos corações. Coração, como diz um outro ditado, é terra que ninguém pisa. Só Deus sabe a intenção dos nossos corações. Quanto a nós, igreja, nós precisamos realmente mostrar essa face graciosa, amorosa de Deus. Nós, claro, não abrimos mão de princípios fundamentais que a palavra de Deus nos dá, porque os princípios são norteadores. Se a gente perde esses princípios norteadores, se a gente não sabe para onde vamos ir, aonde vamos chegar, qualquer caminho é caminho, né? Nós precisamos saber o caminho que nós estamos andando, e esse caminho precisa ser o caminho da graça, o caminho do evangelho, o caminho do acolhimento, do entendimento e do respeito, né? Nós procuramos respeitar aqueles que pensam diferente, mas também granjeamos esse mesmo respeito para nós, dentro daquilo que nós achamos que é o melhor, que é o certo, segundo os princípios da palavra de Deus, né? Tá vendo que beleza? Você que nos assiste está percebendo, né, a capacidade do pastor
em compreender e também trabalhar a dimensão do diálogo. Ainda falando sobre a questão do diálogo, a Igreja Presbiteriana Independente teve um tempo que ela participou do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Ela se afastou, ela não é membro mais? Olha, até onde nós sabemos, não. A igreja ela continua fazendo parte desses conselhos, né, dessas entidades de diálogo mútuo, né, tanto a nível sul-americano, né, e também a nível mundial. A Igreja Presbiteriana Independente ela sempre procurou ter essa via, esse diálogo, né, deixar aberta essa via de diálogo, assim, para poder exatamente assumir esse papel, né, profético na sociedade, né? Inclusive, amanhã, né, dia 12 de agosto, será celebrado o aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, que nós celebramos como o aniversário do presbiterianismo no Brasil com a chegada do missionário Ashbel Green Summit. Apesar de ver essa diferença, presbiteriana do Brasil, presbiteriana independente, presbiteriana viva, presbiteriana unida, nós somos uma só igreja e a nossa herança reformada, presbiteriana, é algo muito precioso que nós procuramos cuidar e usar da melhor maneira possível para o bem da sociedade, para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. Nós estamos caminhando para o fim do programa, né? O tempo foi embora, e eu gostaria só de destacar essa presença de mais de 100 anos aqui no Brasil, e o aniversário aqui em Volta Redonda, coincide com essa entrevista que eu lhe sou muito grato, né, pela sua franqueza, serenidade, em olhar essa realidade que muitas vezes a gente não pode fugir dela. Sim. Mas a gente tem que orar e procurar dar testemunho para que ela seja mudada. Eu gostaria de deixar esses momentos finais para você dizer os contatos do Conselho de Pastores, as reuniões, como se dá isso para a gente fechar esse momento tão importante na sua vida e também na minha e daquele que nos assiste. Eu agradeço a oportunidade, Zezinho, no seu programa, aqui na TV Ideal. Quero, assim, dar esse testemunho de que todo o ministério, ele tem que ter uma raiz, e a minha raiz é a igreja local, é a terceira igreja presbiteriana independente, ali em Minerlândia, que é a nossa paróquia, nós servimos as pessoas e por isso servimos ao Senhor. A igreja presbiteriana aqui está organizada na forma do Presbitério Rio Sul, que congrega as demais igrejas aqui de Volta Redonda, até Paracambi. E nós estamos na presidência do presbitério, da nossa igreja, da nossa denominação e do Conselho de Pastores. O Conselho de Pastores ele está aberto a todos os líderes, né, das igrejas, pastores, pastoras, independente da nomenclatura. Nós nos reunimos toda quinta-feira às 9 horas, onde nós temos primeiramente um café, né, um desjejum, e depois um momento administrativo, onde passamos informações interessantes para as comunidades, para a sociedade, para as igrejas, e depois uma palavra de edificação. Então, os nossos contatos, você pode procurar no Facebook, Conselho de Pastores de Volta Redonda, ou COPEVRE, que é a sigla, né? Também pode procurar a Terceira Igreja Presbiteriana Independente, pode entrar em contato conosco. O meu telefone é 999-01-7766, DDD 24. Também pode entrar em contato comigo que eu passarei mais informações acerca das reuniões que acontecem cada quinta-feira em uma igreja ou em um local diferente. Então não tem como precisar, né, onde vai ser a próxima. A nossa agenda de agosto não está ainda confirmada. Mas será um prazer receber a todos e eu agradeço em nome de Jesus e quero deixar uma palavra para todos que nos ouvem, né? Não perca a esperança. Se a sua esperança estiver em Jesus, pode ter certeza que ela nunca vai morrer, porque Jesus morreu, mas ressuscitou e Ele está vivo. E por isso quem crê em Jesus tem uma viva esperança. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. Até breve. Amém. Obrigado.